Já no processo coletar os requisitos da área de conhecimento do escopo e do grupo de processo de planejamento, consiste em determinar, documentar e gerenciar as necessidades e requisitos das partes interessadas, a fim de atender aos objetivos do projeto. Temos como entradas plano de gerenciamento do escopo, plano de gerenciamento dos requisitos. Ambos foram saídas do processo planejar o gerenciamento do escopo. Temos também o plano de gerenciamento das partes interessadas, que veremos na área de conhecimento das partes interessadas, além do termo de abertura do projeto e os registros das partes interessadas. Como ferramentas e técnicas, temos entrevistas, grupos de discussão, oficinas facilitadas, técnicas de criatividade de grupo, técnicas de tomada de decisão em grupo, questionários e pesquisas, observações, protótipos, benchmarking, diagramas de contexto, análise de documentos. E como saídas, temos documentação dos requisitos e matriz de rastreabilidade dos requisitos. A classificação dos requisitos inclui necessidades de negócios, que descreve a necessidade de nível mais alto da organização como um todo, requisitos das partes interessadas, que descreve as necessidades de uma parte interessada ou de um grupo de partes interessadas, requisitos de solução, que descrevem os atributos, funções e características do produto, serviço ou resultado que atenderão aos requisitos do negócio e das partes interessadas. Os requisitos de solução ainda podem ser funcionais, aqueles que descrevem o comportamento do produto, e os não funcionais, aqueles que complementam os requisitos funcionais e descrevem as condições ou qualidades ambientais requeridas para que o produto seja eficaz. Temos também os requisitos de transição, que descreve as capacidades temporárias, tais como os requisitos de conversão de dados, de treinamento, necessários à transição do estado atual de como está ao estado futuro de como será. Temos os requisitos de projeto, que descreve as ações, processos ou outras condições que devem ser cumpridas pelo projeto, e os requisitos de qualidade, que capturam quaisquer condições ou critérios necessários para validar a conclusão bem-sucedida de uma entrega de projeto ou o cumprimento de outros requisitos do projeto. Uma entrevista é um meio formal ou informal de extrair informações das partes interessadas através de conversas diretas com as mesmas. Ela normalmente é realizada através de perguntas preparadas ou espontâneas e do registro das respostas. As entrevistas são frequentemente conduzidas individualmente entre o entrevistador e o entrevistado, mas podem envolver múltiplos entrevistadores ou entrevistados. Entrevistar participantes experientes, patrocinadores e outros executivos e especialistas no assunto do projeto pode auxiliar na identificação e definição das características e funções das entregas desejadas. As entrevistas também são úteis para a obtenção de informações confidenciais. Os grupos de discussão reúnem as partes interessadas pré-qualificadas e os especialistas no assunto para aprender a respeito das suas expectativas e atitudes em relação a um produto, serviço ou resultados propostos. Um moderador treinado guia o grupo através de uma discussão interativa, planejada para ser mais informal do que uma entrevista individual. Oficinas facilitadas são sessões focadas que reúnem as partes interessadas-chave para definir os requisitos do produto. As oficinas são consideradas uma técnica primária para definir rapidamente requisitos multifuncionais e reconciliar as diferenças entre as partes interessadas. Em virtude da sua natureza de grupo interativo, sessões bem facilitadas podem gerar confiança, promover relações e aprimorar a comunicação entre os participantes, o que pode levar a um maior consenso entre as partes interessadas. Além disso, as questões podem ser descobertas mais cedo e resolvidas mais rapidamente do que em sessões individuais. Algumas das técnicas de criatividade em grupo que podem ser usadas são brainstorm, uma técnica usada para gerar e coletar múltiplas ideias relacionadas aos requisitos do projeto e do produto,
conhecido também como tempestade de ideias. Técnica de grupo nominal, uma técnica que amplia o brainstorm, adicionando um processo de votação para ordenar as melhores ideias. Mapas mentais, mind map, uma técnica em que as ideias criadas através de sessões individuais de brainstorms são consolidadas em um único mapa mental para refletir a existência de atributos comuns e diferenças de entendimento, além de gerar novas ideias. Temos também o diagrama de afinidade, uma técnica que permite que grandes volumes de ideias sejam classificados por grupos, né, seja para revisão ou análise. Análise de decisão envolvendo critérios múltiplos, uma técnica que utiliza uma matriz de decisão que fornece uma abordagem analítica sistemática para o estabelecimento de critérios, como níveis de risco, incerteza e avaliação, para avaliar e classificar muitas ideias. Existem vários métodos para se chegar a uma decisão em grupo, tais como unanimidade, uma decisão alcançada de tal forma que todos concordam com um único curso de ação; maioria, uma decisão alcançada com o apoio de mais de 50% dos membros do grupo; pluralidade, uma decisão é tomada pelo maior bloco do grupo, mesmo que a maioria não seja alcançada; e ditadura, neste método, um indivíduo decide pelo grupo. Questionários e pesquisas são conjuntos de perguntas escritas projetadas para acumular rapidamente informações de um grande número de respondentes. Os questionários ou pesquisas são mais apropriados para audiências variadas, quando uma resposta rápida é necessária, quando os respondentes estão geograficamente espalhados e quando uma análise estatística é apropriada. As observações fornecem uma maneira direta de se examinar indivíduos em seu ambiente e como eles desempenham seu trabalho ou tarefas e executam processos. É particularmente útil para processos detalhados quando as pessoas que usam o produto têm dificuldade ou relutam em expressar os seus registros. A observação é também conhecida como job shadowing, aprendizagem por observação. É normalmente feita externamente por um observador, acompanhando um especialista de negócios na execução do seu trabalho. Também pode ser feito por um observador participante, que de fato realiza um processo ou procedimento para experimentar como o mesmo é feito e descobrir requisitos ocultos. Construir um protótipo é um método para se obter respostas iniciais sobre os requisitos, através de um modelo funcional do produto esperado, antes de efetivamente construí-lo. Já que um protótipo é tangível, ele permite que as partes interessadas façam experiências com o modelo do seu produto final, ao invés de somente discutirem representações abstratas dos seus requisitos. Os protótipos suportam o conceito de elaboração progressiva em ciclos iterativos de criação de modelos em tamanho natural, experiências de usuários, geração de opiniões e revisão do protótipo. O benchmarking envolve a comparação de práticas reais ou planejadas, tais como processos e operações, com as de organizações comparáveis para identificar as melhores práticas, gerar ideias para melhorias e fornecer uma base para medir o desempenho. As organizações comparadas durante o benchmarking podem ser internas ou externas. O diagrama de contexto é um exemplo de modelo de escopo. Os diagramas de contexto descrevem visualmente o escopo do produto, mostrando um sistema de negócios, processos, equipamentos, sistemas computacionais, etc. E como as pessoas e outros sistemas, atores, interagem com ele. Os diagramas de contexto mostram as entradas no sistema de negócio e os agentes que fornecem a entrada, e as saídas do sistema de negócio, que são os agentes que recebem a saída. A análise dos documentos é usada para obter requisitos pela análise da documentação existente e a identificação das informações relevantes aos requisitos. Existe uma ampla variedade de documentos que pode ser analisada para ajudar na obtenção dos requisitos relevantes. Alguns exemplos são planos de negócios, literatura de marketing, acordos, solicitações de propostas, fluxos de processos atuais, modelos de dados lógicos, repositórios de regras de negócios,
documentação de software de aplicação, documentação de processos ou interfaces de negócios, casos de uso, outros documentos de requisitos, registros de problema e questão, políticas, documentação regulatória como leis, códigos ou portarias, etc. Os componentes da documentação dos requisitos são requisitos de negócios, das partes interessadas, de solução, do projeto, de transição, além das premissas, dependências e restrições dos requisitos. Os componentes da matriz de rastreabilidade dos requisitos são necessidades, oportunidades, metas e objetivos de negócio, objetivos do projeto, o escopo do projeto, as entregas da IAP, design do produto, desenvolvimento do produto, estratégia de teste e cenários de teste, requisitos de alto nível,